E aí, galerinha, na aula de hoje vamos falar sobre a densidade gasosa. Vamos entender o que é densidade e a relação que ela tem com os gases. Então, vamos para a aula. Na aula de hoje vamos falar sobre a densidade gasosa. Vamos entender o que é essa densidade. Galera, a densidade nada mais é que uma relação que a gente calcula entre a massa sobre o volume. A gente vai pegar a massa desse gás, vai dividir pelo volume desse gás. Nesse caso, a gente vai achar a densidade. Então, a densidade é uma grandeza que pode ser calculada através de uma relação entre a massa e o volume do corpo. Isso também se aplica no caso dos gases. E a unidade que nós trabalhamos geralmente, ele vai ser dado em gramas por litro. Densidade molar. Sabe que na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, um mol de qualquer gás sempre vai ocupar o volume de 22,4 litros. Assim, a densidade para gases nessas condições pode ser calculada pela relação entre a massa molar e o volume em um mol. Então, a densidade vai ser a massa molar ou a massa molecular do gás dividido pelo volume de 22,4 litros. Vamos ver agora a relação que nós temos entre a densidade na equação de Clapeyron. Se quisermos calcular a densidade absoluta para qualquer gás, podemos usar outra fórmula que encontramos por meio da equação do estado dos gases. Então, nós vimos que a equação de Clapeyron ela pode ser trabalhada como PV é igual a nRT. No lugar do N, eu posso colocar a massa sobre a massa molecular, porque é o número de mol. Então, temos aqui agora a segunda equação de Clapeyron, que ele vai ser PV é igual a massa vezes R vezes T sobre a massa molecular. Vou mudar de posição. Como a massa molecular está aqui dividindo, vai passar para cá multiplicando. O volume está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. Então, nós temos que pressão vezes a massa molecular é igual a massa, que é dada em gramas, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura absoluta sobre o volume. Lembrando vocês que massa sobre volume, ele nada mais é do que a densidade. Então, teremos aqui assim, como a densidade é a massa sobre o volume, então temos pressão, massa molecular vai ser igual a densidade vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Então, nesse caso, a densidade vai ser dada por pressão vezes massa molecular, dividido pela constante dos gases, que é o R, vezes a temperatura. Vamos ver agora o que é a densidade absoluta do gás. Essa densidade absoluta, já vimos pela fórmula que ele é dado. Densidade vai ser igual a pressão, massa molecular, constante dos gases, que é o R, vezes a temperatura. Lembrando sempre que D é a densidade absoluta, que é dada em grama por litro. P é a pressão, que pode ser trabalhada tanto em atmosfera ou mmHg. MM é a massa molecular, gramas por mol. O R é a constante dos gases ideais, que ele pode ser trabalhado tanto em atmosfera como em mmHg. Lembrando sempre que se ele estiver em atmosfera, nós vamos utilizar o valor de 0,082. Mas se estiver em mmHg, vamos utilizar o valor de 62,3. E aí nós temos, no primeiro caso, que é 0,082 atm litros por Kelvin mol. Já no segundo caso, nós vamos encontrar 62,3 milímetros de mercúrio litro Kelvin mol. E o T nada mais é que a temperatura absoluta que nós trabalhamos em Kelvin. Lembrando sempre que se estiver em Celsius, somo com 273 para poder transformá-lo em Kelvin. Vamos ver aqui um exercício que ele explica sobre a densidade absoluta de um gás. Preste bem atenção. Qual é a densidade absoluta do gás oxigênio, O2, a 600 milímetros de mercúrio e 127 graus Celsius? Massa atômica do oxigênio é igual a 16. Preste bem atenção. O primeiro passo que nós vamos fazer é retirar os dados dessa questão. Observe que nós temos que calcular a massa molecular. Como o gás é o O2, vai ser 2 vezes 16.
porque cada átomo de oxigênio pesa 16, então vai dar 32 gramas por mol. Pressão ele deu que é de 600, a constante R 62,3, porque a pressão está em milímetro de mercúrio, então o R tem que ser dado também em milímetro de mercúrio, litro, mol, Kelvin. Temperatura de 127, devo converter ela para Kelvin, somando com 273, que vai dar 400 Kelvin. A aplicação da fórmula, nós vamos ter que densidade vai ser igual a pressão vezes a massa molecular dividido pelo R vezes a temperatura absoluta. Então, vou ter 600 vezes 32 dividido por 62,3 vezes 400. Resolvendo isso aqui tudo, nós vamos ter o valor de 0,774 gramas por litro. Vamos ver aqui o que é a densidade relativa. A densidade relativa D é dado pelo quociente entre as densidades absolutas de dois gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão. Digamos que temos um gás A e um gás B. Então, a densidade relativa será densidade de A em relação a B. Vai ser igual a densidade do gás A dividido pela densidade do gás B. Como a densidade ela é proporcional à massa ou à massa molecular, nós vamos dizer que a densidade de A em relação a B vai ser igual a massa de A sobre a massa de B, ou então a massa molecular do gás A dividido pela massa molecular do gás B. Densidade relativa ao ar atmosférico. Observamos que a densidade relativa ela é proporcional às massas moleculares dos gases. Isso significa dizer que, em termos comparativos, quanto maior for a massa molar de um gás, maior será a sua densidade. Por exemplo, a massa molar do ar atmosférico ele é de 28,96 gramas por mol. A do hélio é de 4 gramas por mol. A do gás carbônico é de 44 gramas por mol. Se eu encho um balão com hélio, como sua densidade é menor do que o ar, a tendência é que ele suba. Já se eu encho um balão com gás carbônico, como a densidade dele é maior do que o ar, ele tende a ficar embaixo. Considerando o ar, que é uma mistura gasosa, né, isso de vários gases, como referência, temos que a densidade relativa de qualquer gás em relação a ele pode ser dada pela fórmula. Preste bem atenção. Se eu tenho a densidade de B em relação a, eu vou pegar a massa molecular de B e vou dividir por um valor que é tirado uma média ponderada da mistura desses gases no ar atmosférico, que vai ser de 28,9. Preste bem atenção a esse exercício que diz o seguinte: quais são as densidades relativas dos dois gases A e B, sabendo que gás A ele tem a massa de 33 gramas e o volume de 11 litros, já a massa de B é de 24,2 gramas e seu volume é de 12,1 litros. Então, pessoal, o que eu devo fazer primeiro? Como o volume dos dois são diferenciados, então nesse caso aí eu vou ter que calcular a densidade de cada gás. Observe que a densidade de A vai ser a massa do gás A pelo volume de A. 33 sobre 11 vai dar 3 gramas por litro. Vou calcular a densidade do gás B. Vou pegar a massa de B e dividir pelo volume. 24,2 dividido por 12,1. Deu 2 gramas por litro. Como é a densidade relativa, eu vou pegar a densidade de A em relação a B. Densidade de A é 3, densidade de B é 2. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Isso quer dizer que a densidade relativa de A em relação a B é de 1,5. Vamos ver aqui o outro exercício que ele fala o seguinte: qual a densidade do gás carbônico em relação ao gás hélio? Deu a massa do gás carbônico, que é de 44U, e deu a massa do hélio, que é de 4U. Considerando que eles estejam na mesma temperatura e a mesma pressão, e o volume dos dois são iguais, então eu vou ter o quê? Que a densidade do gás carbônico em relação ao hélio vai ser a massa molecular do CO2 dividido pela massa molecular do hélio.
Então, eu vou ter 44, que é do gás carbônico, dividido por 4, que vai dar igual a 11. Vamos ver aqui o último exercício que ele fala o seguinte. Qual a densidade do gás carbônico em relação à atmosférica? Massa molecular do gás carbônico, ele é de 44 U. Então, eu vou pegar a massa, eu vou calcular a densidade do gás carbônico em relação à massa molecular do CO2 dividido por 28,9, porque é a massa molecular através de uma média ponderada do ar atmosférico. Então, eu vou pegar o quê? 44 dividido por 28,9, que vai dar 1,52. Isso quer dizer que o gás carbônico é aproximadamente 1,52 mais denso do que o ar. Por isso, os balões que enchem com a boca, ele desce porque ele é cheio de gás carbônico, que é mais denso do que o ar. Então, pessoal, é isso aí, galera.